Vamos continuar. Essa será a nossa nona carreira e a penúltima. Depois dessa, nós teremos apenas uma carreira de ponto baixo para finalizar. Se vocês pretenderem fazer uma bolsa mais larga, vocês podem continuar fazendo carreiras. Aí vocês aproveitam essas carreiras que vocês já aprenderam e vão somente repetindo. Vou fazer aqui o primeiro ponto médio alto da carreira, pegando as duas alcinhas. Sempre no início nós pegamos as duas alcinhas normalmente. Nessa carreira, nós vamos trabalhar com um ponto médio alto, pegando a alcinha de trás. Pegamos essa alcinha de trás e mais aquela alcinha que tem mais atrás. Lembram que a gente já fez esse ponto, pegando essa alcinha lá atrás? É isso que nós vamos fazer. Pega essa alcinha de trás do ponto de cima e pega a alcinha que está logo em seguida atrás dele. Laçamos o fio. Pegamos essa alcinha atrás e mais a que está atrás dele, logo em seguida. Laçamos novamente e puxamos as 3 alcinhas. Aí, vamos para a próxima alcinha e fazemos a mesma coisa. Sempre vai ser ponto médio alto. Laça o fio, insere na alcinha de trás e na alcinha que está logo atrás dele. Laça o fio novamente e retire as 3 alcinhas que estavam na agulha. O processo vai ser todo esse. Nessa parte que não tem aumentos, é bem prático. Quando você pega a alcinha, ela já aparece a de trás, fácil para você. O ponto médio alto, a gente retira essas 3 alcinhas de uma vez, lembra, né? Vamos novamente fazer uma laçada aqui. E eu vou mostrar aqui novamente, olha, a alcinha de trás que nós pegamos, dessas 2 alcinhas de cima, pegamos a de trás. E a que tá logo em seguida atrás dela. Então, ficam 2 alcinhas. Laçamos e ficamos com 3 alcinhas na agulha. Retiramos novamente. Eu já falei sobre isso, mas não custa nada repetir. Quando a gente decide colocar a agulha nessas 2 alcinhas de trás, deixando uma alcinha livre para cima, a gente está dando a oportunidade desse ponto ficar mais saliente, ele fica mais aparente. E aparece mais o efeito que a gente quer. Por isso a gente escolheu colocar nessas 2 alcinhas aqui de trás. E eu aqui de novo já adiantando o trabalho. Estou fazendo aqui as carreiras de pontos sem aumentos. Vou parar agora aqui na curva da aba aqui, que a gente vai fazer aqueles 4 aumentos. E depois a gente continua a fazer do outro lado a carreira sem aumentos, para finalizar essa carreira. Cada bloquinho de aumento terá um aumento e 7 pontos sem aumento. Vamos iniciar agora nosso primeiro aumento, que será um ponto médio alto. Pegando as 2 alcinhas, faço o segundo ponto médio alto no mesmo espaço. Com isso, eu formo o ponto V, que é o ponto de aumento. Coloco aqui de volta o marcador para separar onde fica o nosso primeiro aumento e o ponto que estávamos fazendo sem aumento. Vai ter horas que você vai procurar a alcinha e não vai achar. Veja aí, eu estou tentando colocar na alcinha da frente e não estou encontrando a de trás. Mas é só ter um pouco de paciência. Se precisar de uma outra agulha para você puxar a alcinha, pode fazer. É só ter paciência. Aí você vai, coloca e faz o ponto médio. Vou fazer agora o 7º ponto, que será o último ponto sem aumento desse bloquinho. Vou pegar a próxima alcinha e vou fazer o ponto médio alto. Finalizei aqui o 7º ponto com aumento e 7 pontos sem aumentos.
Já inicio aqui o ponto de aumento também, fazendo um ponto médio alto. E faço o próximo ponto médio alto no mesmo espaço novamente para fazer esse ponto de aumento. E agora fazer mais 7 pontos sem aumento, pegando do mesmo jeito, a alcinha atrás. Vamos contar agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fizemos os 7 e agora varemos novamente o ponto de aumento, que são 2 pontos num espaço só. Aí vamos começar agora mais 7 pontos sem aumentos. Estou repetindo aqui bem devagar por causa dos iniciantes, mas quem não for iniciante, quiser adiantar o serviço, pode adiantar, não tem problema nenhum. Bom, meus queridos, eu espero que esteja dando para compreender bem essa parte aí. Eu não vou acelerar o vídeo, vou deixar normal para você que é iniciante continuar fazendo, passo a passo. Enquanto isso, a gente vai ouvindo um sonzinho. À medida que eu vou crochetando aqui, a gente vai conversando e eu vou passando algumas dicas para vocês. É importante vocês aprenderem esse estilo de bolsa, porque eu estou aqui mostrando para vocês a técnica. Não, além de estar mostrando assim a variações de pontos, eu estou mostrando também a técnica de fazer esse tipo de bolsa. É muito usada, você pode fazer vários modelos de bolsa com essa técnica aí. Isso aqui pode ser uma bolsa que tenha a parte de trás e a aba da frente, é feito desse jeito. Você já faz a parte de trás e a aba da frente, depois você faz a frente da bolsa e as laterais. Já é um modelo de bolsa. Esse formato aqui também é uma parte de um tapete. É só você fazer do mesmo jeito do outro lado, essa aba que você está fazendo aí, onde tá essas curvas, você continua do mesmo lado igual. Você faz um tapete. Gente, essa aba aqui, ela vai ficar com 32 pontos, porque nós fizemos um aumento e 7 pontos. Então, 8 vezes 4 são 32. Ela ficará com 32 pontos. E eu ensinei no início como calcular tamanho e largura. Você usa essas medidas para você fazer do jeito que você quiser. Você usar a sua criatividade para você fazer do jeito que você quiser. Esse tipo de bolsa também é muito usado para fazer clothing, essas bolsas sociais que você pode colocar de mão, pode colocar com a alça e fazer uma bolsa com alça. É só você aumentar um pouco a largura dela. Todas essas medidas vão ser alteradas lá no início, não aqui, no início. Quando você definir o tamanho e a largura, a altura e a largura, é no início que você define isso. E depois é só ir fazendo. É muito boa. Eu resolvi passar essa bolsa agora no início, já para você ter parâmetros para você usar a sua criatividade e ir fazendo aí as bolsas que você preferir. Pesquisa na internet, no Pinterest, tem muita coisa boa. E você vai usar essa técnica aí. Se você não quiser usar todos os pontos, você escolhe poucos pontos e faz, ou faz só de um ponto só. Aí é você quem escolhe. Espero que você esteja gostando da aula. Qualquer dúvida, eu sempre enfatizo, me procure que eu te ajudo. Finalizei aqui a 9ª carreira e vamos iniciar a nossa 10ª carreira. Para a gente fazer a 10ª carreira, vamos iniciar com aquele tradicional ponto baixo, pegando as 2 alcinhas. E vamos fazer essa carreira toda de pontos baixos. Eu vou te mostrar aqui que nós fizemos na carreira anterior o ponto médio alto.
O ponto médio alto, ele vai deixando essas alcinhas aqui em cima. Veja que nós temos a opção de pegar essas duas alcinhas em cima. Veja que de frente para mim, de frente para você, ele vai deixar essas lombadinhas aqui, porque isso aqui é a parte do avesso da carreira anterior. E ficou essas lombadinhas. E é aí que nós vamos trabalhar. Nós vamos pegar a lombadinha e essa alcinha que está de frente para você. A alcinha de trás a gente não vai pegar. Nós vamos pegar a alcinha da frente. Vamos fazer diferente agora. Iniciamos inserindo a agulha na lombadinha e na alcinha. Veja que sai aqui no meio daquelas duas alcinhas de cima. Laçamos o fio, laçamos novamente e retiramos as duas alcinhas da agulha. É só isso, é só continuar fazendo o ponto baixo. Sempre pegando essas duas alcinhas aí, que é a lombadinha mais a alcinha que fica para o seu lado. Deixando a alcinha de trás, para dar um toquezinho diferente a esse ponto. Veja que vai ficando aquela alcinha que está sobrando, vai ficando na parte de trás. Que nós estamos deixando a parte do avesso para ser o direito, aí no caso, né? São detalhes que nós fazemos apenas para dar um toque diferente ao ponto. Não é obrigado fazer. Se você achar complicado, você pode pegar as alcinhas de cima normais, não tem problema. Mas se quiser dar um toquezinho diferente, é bom que você faça, que você vai vendo que tem várias formas de você colocar a agulha em alcinhas diferentes e resultados ficarem diferentes. Vocês vão fazer isso até completar essa carreira sem aumentos, todinha. Quando chegar ali na curva, vocês fazem os aumentos normais e depois vai até o outro lado e faz o final. Terminando a carreira de pontos baixos, eu já iniciei uma carreira de pontos baixíssimos em toda a volta dessa bolsa, pegando apenas a alcinha de trás, porque eu preciso fazer nessa borda aqui uma carreira de pontos baixos. Então, você lembre de fazer a última carreira de pontos baixíssimos, para poder a gente terminar aqui nesse exato momento aqui, e a gente iniciar nossa carreira de pontos baixos. Eu vou fazer aqui meu primeiro ponto baixo, pegando aqui em duas alcinhas, tendo sempre cuidado de não deixar buracos. Vou marcar aqui com um marcador de carreiras, para marcar que aqui é meu primeiro ponto. E vou colocando aqui pontos baixos, pegando sempre duas alcinhas. Aqui eu não vai ter uma regra de quantidade de pontos, porque como a largura de um ponto é mais estreita do que o comprimento de um ponto, né? A altura de um ponto. Aqui eu estou fazendo pontos em cima de pontos deitados. Então, assim, o ponto em pé, ele é mais estreito do que o ponto deitado. E também não é igual a 2 pontos. Então, eu vou fazendo aqui, à medida que eu vou vendo, eu vou ajustando, para saber quantos pontos vão caber aqui. Não existe uma regra que eu vou dizer para você vai caber tantos pontos. No final, eu vou lhe falar quantos deram aqui na minha contagem. E vou te mostrar aqui, olha. Aqui a gente já percebe que tem um buraco. Se eu inserir a agulha aqui, eu vou aumentar esse buraco. Então, eu vou procurar aqui arranjar uma forma de não deixar esse buraco mais aparente do que ele já está. E eu escolhi colocar nessas duas alcinhas, porque eu coloquei em duas alcinhas e deixei uma alcinha embaixo. Eu vou diminuir um pouco esse buraco, que ele já existe. Veja como fica. Esses pequenos detalhes são super importantes para a questão de acabamento. Eu jamais posso chegar aqui, colocar a agulha onde eu quiser e ir embora.
Não, assim, fazer rápido demais. Esse é um lugar que você precisa ter cuidado, parar um pouco, ter paciência e ir tentando ver aonde você vai colocando a agulha, porque, primeiro, não se deve deixar buracos e também eu tenho que entender que aqui eu não tenho como prever quantos pontos eu vou colocar. À medida que eu vou fazendo, eu vou verificando, eu vou ajustando, porque se eu colocar pontos demais, eu vou deixar a borda aberta. O trabalho vai ficar bem frouxo, bem aberto. E se eu colocar ponto de menos, eu vou encolher o trabalho. Então, eu vou sempre faço um ponto, dou uma olhada, verifico como está, se está ficando retinho, se não está abrindo, se não está fechando. E vou continuando. Aqui eu só vou saber quantos pontos eu fiz quando eu terminar. Sempre que você for fazer esse tipo de trabalho, é ter cuidado, é ter atenção, é ter um pouco de paciência, é, é você ir usar a sua criatividade, o seu discernimento. Pronto, aí eu vou pegar uma alcinha porque eu achei que ficaria bom, certo? Por isso que eu digo, o crochê não existe uma regra definitiva. Ah, tem que ser assim. Ah, não, só pode se for assim. Não, gente, o crochê você vai adaptar ao seu jeito de ser. Porque vai ter pessoas que essas 20 carreiras que elas fez no corpo inteiro dessa bolsa vai ficar mais largo do que o meu, ou até mais estreito. Então, como é que eu vou chegar para ela e vou dizer, olha, só dá certo se for tantos pontos? Não. Você vai buscando aí, você vai fazendo e vai vendo, você vai vendo o resultado. Uma dica que eu dou para quem é iniciante é que sempre tenha um cuidado de olhar no seu trabalho, como está ficando. Dá uma paradinha, dá uma conferida. Mesmo quem é profissional, a gente faz isso. A gente vai, para, dá uma olhada se tá bom, se tá ficando bom. Quando você percebe que não tá ficando bom, é porque tem alguma coisa errada. Então, esses detalhezinhos, a gente precisa sim perder um pouco de tempo, entre aspas, para a gente conferir o nosso trabalho. Let's go! Parei aqui para mostrar para vocês. Eu coloquei a agulha aqui, vi que ficou um buraco. Aí, então, eu peguei uma alcinha que estava aqui de outro ponto e consegui fechar o buraco. São pequenos detalhes que a gente faz para o acabamento ficar melhor. Chegando aqui já no final do trabalho, vamos conferir para ver se ficou bom, se tá tudo ok aqui. Se ficou bem ajustadozinho. Agora nós vamos contar. Eu já contei aqui, eu fiquei com 22 pontos. 22 pontos baixos aqui na borda. Assim nós finalizamos o corpo da nossa bolsa. E é dessa forma que eu escolhi deixar a bolsa. Mas, como eu falei no início, você pode fazer mais larga, você pode fazer ela mais curta. Tudo vai depender daquelas correntes iniciais. O que você definir ali vai alterar o tamanho dela aqui no final. Veja que se eu quisesse ter feito essas correntinhas menores, eu vou dobrar aqui só para você entender. Você poderia fazer ela mais curta. Veja como ficaria. Ela ficaria mais curta se você tivesse diminuído as correntes. E enlarguecia ela, que daria uma cloche ou uma bolsinha de alça. Aí é uma escolha que quem decide. A aba você pode também agora escolher aonde você quer colocar a aba. E também a lateral. Se você fizer, que pode fazer uma lateral redonda, pode fazer uma lateral oval. Eu vou fazer uma lateral retangular. E eu pretendo deixar mais ou menos uns 5 centímetros de lateral. Mas foi uma escolha que eu fiz. E você decide aí o que for melhor para você. Agora eu vou cortar o fio. Vou fazer o acabamento desse fio, né? Escondendo, puxo aqui o fio, puxo essa alcinha aqui do fio.
Posso esconder esse fio tanto com a agulha de crochê como a agulha de tapeceiro. Vou buscar esconder de uma forma que esse fio não fique aparente, nem também atrapalhe o formato dos pontos. Com essa agulha, eu acho mais fácil. Alguns casos fica melhor você esconder com essa agulha. Tendo aquele cuidado de não inserir a agulha no meio do fio, e sim entre os pontos. São acabamentos que a gente precisa fazer e que o fio fique preso e que não fique aparente. Vou colocar aqui o fio pelo avesso e vou tentar passar por dentro dessas abas aqui. Sempre procurando achar uma forma de não enfiar a agulha, não inserir a agulha partindo do fio, e sim por baixo de cada alcinha. Já achei que é suficiente aqui, então eu vou agora cortar o excesso. Alguns fios precisam ser queimados, outros somente com cola você consegue resolver. Esse aqui, como é um fio de poliéster, eu posso dar uma queimadinha aqui na pontinha e escondo a pontinha que ficou aqui. Não deixo ficar nem a pontinha aparente. Só ajustando para ninguém perceber que eu encerrei o acabamento aqui. Vamos medir agora a bolsa para ver como é que ficou? Eu vou medir aqui aquela correntinha inicial que nós fizemos. Ficou mais ou menos 42 centímetros aí. Só a correntinha que nós iniciamos. A aba ficou com uns 8 centímetros. E como você pode ver também, cada lateral dessa ficou com 8 centímetros. No total, a largura da bolsa ficou 16 centímetros. E o comprimento total da bolsa ficou com 50 centímetros. Agora, nós vamos preparar a bolsa para fazer as marcações. E eu vou escolher primeiro o fecho que eu vou colocar. O fecho que eu vou colocar vai ser na ponta da bolsa. Então, se eu colocar a aba muito para baixo, o fecho não vai caber. Não vou conseguir colocar o fecho. E eu escolhi colocar a aba um pouco mais alta, quase no meio, por conta do fecho. No mercado, vários tipos de fecho que você pode escolher, inclusive o botão imantado. Aqui eu já vou colocar os marcadores e eu fiz uma contagem aqui de 24 pontos. Com 24 pontos, eu coloquei o marcador para ser a minha parte da frente da bolsa. E eu vou fazer essa mesma medida na parte de trás da bolsa, 24 pontos. E vou deixar a base da bolsa mais ou menos com 5 centímetros. Aqui na parte da frente vai ficar em torno de 15,5, 16 centímetros. Tanto a parte da frente como a parte de trás serão iguais. E o que sobrar será a aba. Ficou 16 centímetros. Aqui no meio eu escolhi mais ou menos 4 centímetros, que será a parte do fundo da bolsa. E aqui atrás eu também coloco 16 centímetros, que é a mesma largura da frente. E do outro lado ali eu também faço a mesma medida. E agora, como eu já tenho essa medida, que é 4 centímetros por 16, eu vou fazer a nossa lateral. São duas laterais, que depois nós vamos costurar aqui. Inclusive, esse formato de bolsa, ela é a base para vários tipos de bolsa. Você pode não fazer laterais e somente costurar aqui de um lado e do outro, colocar um fecho, umas alças, pronto, sua bolsa já estaria pronta. Você fecharia aqui de um lado, costuraria assim, sem colocar nada aí, somente costurando aqui as laterais, pegando nas alcinhas, faria dos dois lados. Estou te dando inspirações para você criar o modelo que você quiser através dessa bolsa aqui. Vamos iniciar agora as laterais. Eu vou segurar aqui o fio na minha mão. Você veja aí com a melhor forma para você. Vamos inserir a agulha de trás para frente, dar um giro
laçar o fio que vem do novelo e passar por dentro desse elozinho. E formamos o nosso primeiro nozinho. Eu já vou fazer aqui 6 correntinhas, porque eu já verifiquei que chega no nosso tamanho que da lateral, que é em torno de 4 centímetros. Fiz as 6 correntinhas. Vou fazer mais uma correntinha para dar a altura do ponto, que nós vamos fazer ponto baixo. Faço uma correntinha. E essa correntinha aí vai ser a correntinha de virada, que vai ser a altura do ponto baixo. Nós vamos pegar as lombadinhas de trás. E eu não vou pegar aquela primeira lombadinha. Eu vou pegar agora nessa segunda lombadinha. Insiro a agulha, laço o fio, fico com 2 fios na agulha. Laço novamente e retiro os 2. Fiz meu primeiro ponto baixo dessa carreira. Insiro novamente, laço o fio e retiro as 2 alcinhas. Insiro novamente, laço o fio e retiro as 2 alcinhas. Estou no meu terceiro ponto baixo. Vamos lá, mais um ponto baixo, fazendo o 4º ponto baixo, que é bem fácil de fazer. Insere a agulha, sempre nessa alcinha de trás, que é uma lombadinha. Já fiz 5 pontos baixos. Essa é a nossa última lombadinha, porque o próximo é o nozinho. E faço o meu 6º ponto baixo. Para você contar as carreiras, você pode contar aqui pelas alcinhas, são essas 2 alcinhas que ficam aqui em cima. Você pode contar através delas, ou mesmo pela frente do ponto, onde fica esses Vzinhos. Você confere se tem os 6 pontos. Agora, nós ficamos com mais ou menos 4 centímetros, 6 pontos baixos. E vamos fazer uma correntinha de subida para dar a altura do ponto. E já agora, nessas 2 primeiras alcinhas, que é as 2 primeiras alcinhas do último ponto que nós fizemos da carreira anterior, nós inserimos a agulha, pegando essas 2 alcinhas, laçamos e retiramos as 2 laçadas que fica da agulha. Esse aí será o primeiro ponto baixo dessa carreira. Todas as carreiras dessa lateral serão de 6 pontos baixos. Vai sempre ficar essa alcinha aqui de lado, essa lombadinha aqui na lateral, que é exatamente daquela correntinha que a gente faz para virar. Aí, olha, se você não souber exatamente onde você inserir a agulha, você pode virar assim e você vê que você precisa inserir a agulha debaixo de 2 alcinhas. E vamos fazendo aí também mais 6 pontos. Sempre conferindo se está pegando as 2 alcinhas. Mantendo uma tensão do ponto igual. Lembrando que aí no final, olha, tem também as 2 alcinhas. Não esquecer dessas alcinhas. Esse é o nosso 6º ponto. Finalizamos a segunda carreira. É bom sempre conferir. Nós vamos trabalhar aí carreiras de ida e volta. Sempre vamos fazer uma correntinha de virada. Insiro a agulha nessas 2 alcinhas. Laço o fio e faço mais um ponto baixo. Agora é só isso. É só ir fazendo 6 pontos baixos. Finalizando a carreira, faz a correntinha de virada, volta, faz mais 6 pontos baixos. Falta mais um ponto baixo. Pronto, finalizamos o 6º ponto. Veja que o ponto baixo, ele forma um Vzinho aqui na frente do ponto. Essas 2 alcinhas que ficam, elas têm o formato do Vzinho. É uma forma de você identificar o ponto baixo. Essa parte de cima do ponto fica 2 alcinhas, que é onde nós estamos trabalhando. Essa segunda carreira aqui, ela está aqui pelo avesso. E fica essas lombadinhas. Você identifica a carreira do avesso porque ela cria essas lombadinhas aqui no avesso. No direito fica o Vzinho, no avesso fica a lombadinha.
E também embaixo da lombadinha fica como se fosse um V ao contrário. Mas eu identifico melhor pela lombadinha. O V é do direito e a lombadinha do avesso. Faço a correntinha de virada. Faço novamente o primeiro ponto. E vou fazer mais 5 pontos. Para dar um total de 6 pontos nessa carreira. Esse é um processo que nós vamos fazer até você atingir a altura necessária, que no meu caso aqui é 16 centímetros. Veja aqui no final, lembrando daquelas 2 alcinhas que fica. Fazemos a correntinha, viramos o trabalho e vamos continuar assim até atingir o tamanho que precisamos. Chegando aqui no final, eu identifico o final por essa lombadinha que fica aqui na lateral. Antes dela vai ficar essas 2 alcinhas. Às vezes você vai chegar aqui e essas alcinhas, uma delas vai estar escondida, essa daqui de trás. Você precisa prestar bem atenção aqui para não esquecer e não ficar na dúvida sem saber aonde eu termino a carreira. Use como parâmetro essa lombadinha que fica da virada da correntinha, que ela deixa essa lombadinha aí na lateral. Vou inserir aqui a agulha e fazer o último ponto. Faço a correntinha de virada e já faço o primeiro ponto da próxima carreira. Continuo fazendo os pontos baixos. Vou fazer 6 pontos baixos, continuando até o final. Chegando aqui novamente, olha, veja que a lombadinha está me indicando aqui o final da carreira e eu estou vendo aqui já as 2 alcinhas, que são as últimas alcinhas da carreira. É bom deixar essa correntinha de virada por conta dessas lombadinhas também, que vai identificar para a gente e facilitar quando você está fazendo um trabalho que tem muita largura e de carreiras de volta, você sempre fica na dúvida onde eu terminar. E use como limite essas lombadinhas aí nas laterais. Vamos continuar com esse trabalho aqui até atingir o tamanho que precisa e depois a gente volta juntos aqui. Vou te reforçar aqui como a gente faz para contar as carreiras. Nós iniciamos aqui essa carreira com essas correntinhas. Essas são as correntinhas iniciais. A primeira carreira que fizemos está aqui do lado direito, que forma esses Vzinhos. A segunda carreira, ela está pelo avesso, que a gente percebe aqui pela lombadinha. A terceira carreira pelo direito, a quarta pelo avesso e assim sucessivamente. É desta forma que eu conto as carreiras. Você pode contar por um lado ou por o outro. Carreiras de volta não tem avesso nem direito. Uma carreira fica pelo avesso e a outra pelo direito. Mais uma dica importante para quem é iniciante. A cada 2 carreiras, forma essas baixas aqui. Ó. Se você prestar bem atenção, forma tipo umas linhas. E você pode contar de 2 em 2 carreiras. Assim fica fácil, não é mesmo? Agora que você já aprendeu a contar, vamos contar juntos. Primeira carreira, segunda, terceira, quarta,
quinta, sexta, sétima, oitava e nona carreiras. Vou continuar aqui até chegar no tamanho que eu preciso. Terminei aqui as duas laterais. Fiz um total aqui, que eu já conferi, deu em torno de 24 carreiras. Contando aqui de duas em duas, nós chegamos a 24 carreiras. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 24 carreiras. Vou medir agora para a gente ver se deu certo aqui o tamanho. Eu fiz 24 carreiras, agora eu vou pegar aqui a régua para a gente medir. Deixa eu ajustar aqui. Deu mais ou menos 16 centímetros e meio. Não dá para você ver direito, mas é mais ou menos 16 centímetros e meio. Eu colocando a régua aqui, você vê, pode observar que passou, ficou mais alto, né? Então, eu vou precisar ajustar isso aí. Vou só dar uma conferida aqui com ele também. Ó, realmente ficou maior. Então, acho que desmanchando uma carreira aqui já vai dar no tamanho exato. Agora, vamos conferir. Pronto, chegou no tamanho que eu preciso. Então, eu vou ficar com a lateral com 23 carreiras. E 23 carreiras de 6 pontos baixos.